Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Noções de Oceanografia. Meu nome é Vicente Gomes, eu sou professor aqui do Instituto Oceanográfico da área da Oceanografia Biológica e eu trabalho principalmente com ecofisiologia, com monitoramento ambiental, com assuntos antárticos. Essa minha aula é uma aula bem introdutória, porque como ela é a primeira da oceanografia biológica, eu mais revelo alguns conceitos e introduzo alguns termos, porque vocês têm diferentes formações, né? São pessoas que vêm de diferentes lugares e também por diferentes motivos. E eu sei que também entre os que estão fazendo esse curso, há aqueles que pretendem ainda fazer a faculdade, né? E que estão imaginando que poderiam também fazer oceanografia ou estão pensando em fazer oceanografia. Então, a oceanografia, como vocês estão vendo, é uma ciência bem abrangente, né, multidisciplinar. Ela engloba as mais diferentes áreas do conhecimento, voltadas para o mar, e é dividida em oceanografia biológica, química, física, geológica, e também entra bastante matemática, computação, todas essas coisas. E isso faz da oceanografia uma área muito, muito abrangente. A pessoa que faz o curso de oceanografia, normalmente depois escolhe, né, trabalhar numa dessas áreas. Mas quem for fazer o curso tem que ser um pouco versátil, tem que gostar um pouquinho de tudo, né? Ela está incluída nas ciências exatas, porque a maior parte é das ciências exatas, apesar de que também inclui a biologia, claro, e também a parte humana, a pesca, a aquicultura, o gerenciamento. Então, é muito, muito vasto. E aquele que se formar na oceanografia pode escolher um grande campo, né, de atuação, um campo bem vasto. Nós estamos entrando na parte 3, que é a primeira aula vocês já tiveram com técnicas de amostragem, e eu vou introduzir, então, alguns conceitos e alguns termos da oceanografia biológica que vocês vão aprofundar nas aulas subsequentes. Então, esta daqui é uma apresentação bem básica, a primeira de uma série. A vida, então, ela surgiu provavelmente no mar, provavelmente nas fontes hidrotermais protegidas da radiação ultravioleta do Sol, e a vida no início, há uns 3,8 bilhões de anos atrás, que existem os primeiros indícios de vida, era toda composta por organismos unicelulares, né? E nesse início é o que a gente chama de procariotos, né, que são as bactérias, as arqueias, os organismos sem núcleo na célula, e durante muito tempo a vida na Terra foi composta por esses organismos unicelulares. Depois, com o passar dos bilhões de anos, há uns 2 bilhões de anos mais ou menos atrás, iniciou o processo da fotossíntese, e essas estruturas que vocês estão vendo nessa figura são estruturas rochosas, mas feitas por organismos unicelulares, nesse caso aqui, as cianobactérias, existe até hoje. Então, esse daqui é uma imagem da Austrália, essa aqui, e as cianobactérias foram muito importantes porque elas fizeram o oxigênio que nós temos na nossa atmosfera. No início não existia oxigênio na atmosfera. Então, toda a vida era anaeróbia, isto é, se desenvolvia na ausência de oxigênio. Com o acúmulo do oxigênio, ele começou a reagir com um material que estava disponível aqui, como o ferro, por exemplo. A ideia de que o mar, na verdade, nesse início, ele era avermelhado de tanto ferro que ele tinha dissolvido. E com o oxigênio reagiu com esse ferro, formou os óxidos, né, ferrosos e precipitou o ferro. E também reagiu com um monte de material, né? Então, o oxigênio é um dos elementos mais abundantes da crosta terrestre da superfície, porque, como ele é muito reativo, ele reage com tudo. E depois ele foi se acumulando na atmosfera. Isso deve ter eliminado um monte de organismos que não conseguiam suportar o oxigênio. Outros anaeróbios também ficaram, né?
acabando se escondendo, entre aspas, né, ou vivendo em lugares que a gente chama de anóxicos, em locais onde o oxigênio não está presente. Ou então, alguns que são anaeróbios facultativos e que toleram oxigênio e vivem também sem. Agora, vocês vejam que como a vida interage com a Terra e uma coisa modifica a outra, né? Então a vida mudou a cara da Terra, mesmo porque, imagina só, a importância de modificar toda a estrutura característica da atmosfera. E isso, então, durante muito tempo, muitos milhões, bilhões de anos, a vida permaneceu unicelular ou então composta por alguns organismos unicelulares que formam cadeias, que formam colônias, mas sempre de pequeno porte. Os organismos de maior porte, os metazoários, então os animais e plantas maiores, né, surgiram há menos tempo, há cerca de 1 bilhão e pouco de anos atrás, e essa imagem que representa uma paisagem marinha de 900 milhões de anos atrás, já mostra a abundância de vida de metazoários, organismos com muitas células, que também se desenvolveram por causa da presença do oxigênio, entre outras causas. Porque o que acontece? O oxigênio, ele é muito reativo, e no metabolismo dos organismos como a gente, que precisam respirar o oxigênio, no metabolismo ele produz muito mais energia. Então, como os organismos maiores precisam de uma quantidade grande de energia, o metabolismo aeróbio foi capaz de suprir essas necessidades, então, de permitir que se desenvolvessem organismos de maior porte, tá certo? Então, você tem aqueles organismos autótrofos, que são os que fabricam, entre aspas, a sua própria matéria orgânica, as que eles mesmos vão usar para viver, e que podem ser tanto fotossintetizantes, quer dizer, usar a luz do sol, ou o que a gente chama, depois vocês vão ver com mais detalhe os nomes, que fazem quimiossíntese, que usam energia de matéria inorgânica e não da luz do sol, mas o que mais tem, o que mais contribui para a produção primária do planeta Terra hoje são os seres fotossintetizantes, né, que foram como essas cianobactérias que acumularam o oxigênio da atmosfera, e a fotossíntese é o principal processo de base, certo? Porque a gente precisa de matéria orgânica, né, de energia, para poder sustentar a vida. Essa vida só pode ser sustentada, só pode ter energia se essa energia vier de alguma fonte externa, né, ao sistema, porque nós gastamos a energia. Então, essa fonte é principalmente, né, então, no caso da fotossíntese, é o sol, ou da quimiossíntese, ou substâncias químicas, né. Hoje, mesmo as plantas fotossintetizantes de grande porte, elas são aeróbias também, elas fabricam o seu alimento e depois usam o oxigênio para queimá-lo, né, e para viver. E esses organismos maiores, então, surgiram a partir de 900 milhões de anos, também na água, né, no mar, e de lá se diversificaram. Então, depois, lá por uns 550 milhões de anos atrás, no período cambriano, a maioria dos grupos atuais, então, já estava representada. Existiam outros grupos também que se extinguiram, porque isso é comum, né? Os organismos aparecem, se extinguem, e vocês estão vendo aqui os invertebrados, ou animais que pode ter uma estrutura de sustentação, uma estrutura externa, né? Como um exoesqueleto, como aqui um tipo trilobita, então esse tipo desse artrópodo que tem essas mandíbulas, essas garras, né, para poder triturar os outros. Então já começou essa relação presa-predador intensa, que também dirige o curso da evolução, certo? Porque essa relação presa-predador é importante para que selecione os organismos que podem estar aptos para sobreviver. Então, na natureza, a seleção
ela é um processo que é um dos principais processos para dirigir a evolução, né? A seleção, ela não é o acaso, é uma seleção. Ela seleciona o organismo que é capaz, naquelas condições, de deixar descendentes e de manter os tamanhos das populações. Então, a seleção, ela não é que ela seleciona o mais forte, ela seleciona os organismos aptos. Então, existem diferentes formas, diferentes possibilidades de, de, de vida, não é? Tem desde esses que são cheios de carapaça para poder enfrentar e não morrerem todos por causa dos predadores, mas também tem outros que são molinhos e que se enterram, outros que ficam fixos, mas eles têm veneno, outros que são ruins de gosto. Então, a natureza vai usando, entre aspas, diferentes mecanismos para que os organismos possam sobreviver. Que nem falava um amigo meu, ou mato ou morro, quer dizer, ou eu fujo pelo mato ou eu fujo pelo morro. Então, não é só questão de matar ou morrer, né? Também é questão de fugir, de se proteger. Então, os mecanismos são muitos. Então, é isso que a gente tem que ter na cabeça. Não existe um caminho só. Existem muitos caminhos, desde que o animal se adapte, né? E sobreviva. No caso, então, essas relações tróficas, né, e as relações também dos organismos com o meio foram se sofisticando, porque os organismos foram se diversificando em formas muito diferentes, né, em modos muito diferentes de se ajustarem ao seu meio. E cada meio tem suas características, né? Por isso que os organismos marinhos têm características de lá, os terrestres têm outras, e assim, desse jeito, a vida vai sofrendo modificações. No caso desses períodos mais antigos, né, aos quais eu estou me referindo, a vida só existia nos sistemas aquáticos, ainda não tinha nada em terra. Agora, já no Ordoviciano Siluriano, vocês vejam, moluscos eram muito abundantes, hoje eles já são menos. E também surgem os ancestrais dos vertebrados, e já tinha os grupos todos que a gente conhece, tinham os ancestrais já existentes. Há cerca de 450 milhões de anos atrás, então, os peixes já estavam mais diversificados, né? Os vertebrados, que a gente chama de peixes, vocês vão ver depois nas aulas subsequentes que peixes, na verdade, é um nome que a gente usa de uma forma mais ou menos popular, porque os grupos são vários, né? E peixe, o ancestral dos vertebrados, é comum a todos os vertebrados, então não tem um ancestral que seja comum apenas aos animais que a gente chama de peixes, né? Porque o ancestral dos peixes, o mais antigo, né, assim, que está na base dos peixes, também é ancestral nosso. Nós todos somos espécies de peixes ósseos, pelo menos, né? Então, mas vamos chamar peixe aqueles organismos que a gente está acostumado, que são esses vertebrados aquáticos, que respiram por brânquia, que tem essa cara de peixe. Os vertebrados, eles têm um esqueleto interno, e esse esqueleto interno, ele qual a vantagem que ele teria, né? A vantagem do esqueleto interno é dele servir como alavanca para os músculos, né? E tornar o organismo mais versátil, mais forte ou mais versátil, e também mais ágil. Apesar de que tem muitos vertebrados que são lentos, mas eles podem chegar a ter velocidades muito grandes, né? Mais do que normalmente os invertebrados. Então, essa agilidade e essa possibilidade de assumir diferentes formas fez também que os vertebrados tivessem bastante sucesso na vida terrestre, né? Na vida do planeta Terra, né? Primeiro na água e depois também na terra. Aqui uma paisagem do Siluriano mostrando que alguns peixes também tinham
essa carapaça óssea externa, como muitos hoje têm, deixando o corpo também por fora mais rígido e menos acessível aos predadores, né? Mas normalmente esses encouraçados não são tão velozes como um atum, por exemplo, né? No Devoniano, então, já tinha vida na Terra, de invertebrados e de plantas, mas os vertebrados invadem a Terra há cerca de 419 milhões de anos atrás, e vocês vejam que uma coisa comum, muito interessante de a gente notar, é que os nossos braços e as nossas pernas, eles são estruturas homólogas, quer dizer, da mesma origem que as nadadeiras peitorais e as nadadeiras pélvicas dos peixes. Então, os nossos braços são nadadeiras peitorais modificadas, enquanto as nossas pernas são nadadeiras pélvicas dos peixes modificados. Nós, na classificação, fazemos parte do que a gente chama de osteíctide. Se a gente for traduzir do latim, o nome seria peixe ósseo, né? Nós, pelo menos na linguagem latina, nós também somos do grupo dos peixes ósseos, né? Porque nós somos todos, de uma certa forma, parentes, distantes, mas parentes, né? E aqui, só para vocês também acompanharem, ver que o Carbonífero teve uma grande expansão de espécies no sistema terrestre, né? Já protegido pela camada de ozônio da radiação ultravioleta do Sol, que espero que essa camada continue firme e forte, porque a radiação ultravioleta é danosa para a vida, né? Então, ela também foi possível a vida se desenvolver em Terra com a formação da camada de ozônio que nos protege. Aqui no mar, né? Então, as diferentes formas existiam, e no Permiano, no fim, há 300 milhões de anos atrás, teve uma grande extensão em massa que exterminou cerca de 95% das espécies da Terra. Dos 5% que sobraram é que se desenvolveram, que continuou a evolução da vida na Terra. Como eu falei, a evolução é principalmente dirigida pelas mutações, né, que são ao acaso, que dão as diferenças estruturais dos organismos, e a seleção, que seleciona os mais aptos, as mutações mais interessantes, mas de uma forma simples, falando de uma forma simples. Mas existem alguns eventos, mais ou menos ao acaso, né, como essas erupções vulcânicas, congelamento da Terra, grandes catástrofes, que é vulcanismo, que podem ocasionar a extinção em massa. No caso agora, parece que o ser humano pode ser um dos agentes de extinção em massa da vida na Terra, mas eu espero que a gente resolva o problema antes, né, de que isso aconteça. Então, essas extinções ocorreram em várias épocas e mudam o curso da evolução, né? Então, no Permiano, houve uma delas, depois, no Cretáceo, no fim da Era Mesozoica, que extinguiu com os répteis, e as causas são várias, né? Como eu falei já para vocês, podem ser várias as causas. Aí, no Triássico, teve o domínio dos que a gente pode chamar dos grandes répteis, né? Hoje também réptil tem que tomar cuidado, eu vou falar, porque eles é um grupo que antigamente era separado do grupo das aves, e hoje a gente sabe que as aves fazem parte também desse mesmo grupo, né? Então a gente costuma chamar de saurópsidas. Então os grandes saurópsidas, né, que dominaram a Terra e que também foram ancestrais de organismos que voltaram para a água. Então, vocês vejam aqui do Jurássico, 200 milhões de anos atrás, um saurópsida, né, um réptil, que já são muito abundantes nos mares, e eles eram muito diversificados. Então, veja este aqui como tem uma cara de peixe mesmo, né?
não saía da água, ficava só na água, se reproduzia na água, provavelmente, tudo, né? E tem até a nadadeira na vertical, semelhante a um peixe, né? E não na horizontal, como a maioria dos tetrápodas, quer dizer, os animais de origem terrestre que voltaram para a água, né? E aqui em terra, aqui já mostrando os dinossauros, que na verdade é um grupo que de fato não se extinguiu de tudo, porque as aves são parentes dos dinossauros, né? Então os grandes dinossauros se extinguiram, mas sobraram as aves, que tem bastante ave por aí, que não deixam de ser dinossauros viventes, né? Então ninguém precisa ficar com pena que os dinossauros sumiram, porque eles estão por aí. E aqui uma paisagem do Cretáceo, mostrando toda a diversidade de vida, e isso daqui também é um réptil, né? Um saurópsido. E vejam a grande diversidade de tetrápodas, saurópsidas que existiam, né? Inclusive muitas espécies de tartarugas e de organismos de origem assim mais recente terrestre que tinham voltado para a água. Fora, claro, todos aqueles grupos marinhos e aquáticos que a gente sabe que já estavam lá, né? Do Permiano, no fim do Cretáceo, teve a queda do meteoro, que extinguiu também 70% ou mais das espécies terrestres, e deu chance para os mamíferos se proliferarem, porque eles eram pequenos e viviam escondidos, mais escondidos do que outra coisa, porque não tinham muitos hábitats, muitos nichos para ocupar, e depois da extinção do Cretáceo, eles se diversificaram mais, né? Então, há cerca de 50 milhões de anos é que os mamíferos começam a se diversificar nos mares, né? Dando origem aos mamíferos marinhos que nós hoje temos. Então, isso é só uma breve introdução para mostrar como o mar é importante, né? E foi importante na evolução, e é importante até hoje, claro, porque a evolução continua. E aqui, nessa figura, a gente tem uma representação das principais províncias do relevo submarino, porque quando você olha o mar, parece que ele é uma extensão homogênea, né? Mas não. A gente sabe muito bem que o mar é muito diversificado, né? Tanto em aspecto como em funcionamento. E a diversidade é muito grande e a riqueza, a abundância de organismos varia muito conforme o local. Para iniciar o assunto, então vamos dar uma estudadinha nessa figura, não sei se vocês já chegaram a ver, mas vejam que aqui no continente, conforme ele vai entrando, um declive suave que vai sendo coberto pelas águas, nós temos a plataforma continental, que tem uma extensão variável, né? E que termina com a quebra da plataforma. Na quebra da plataforma, você tem um declive mais forte, que a gente chama de talude continental, seguido pelo sopé, que é uma declividade mais suave, que seria a origem do continente lá no fundo oceânico, que é seguido, então, pelas bacias oceânicas, que estão mais ou menos a 4.000 metros de profundidade, e que são as maiores extensões do fundo marinho. Isso daqui não é, assim, homogêneo, né? Mas essas grandes planícies oceânicas, né, elas ocupam a maior extensão do fundo oceânico e de vez em quando aparecem elevações, ilhas, e principalmente aqui no Atlântico, uma cordilheira mesoceânica no encontro das placas tectônicas, que são elevações muito grandes, né, e que formam várias ilhas que emergem, né, na superfície, e são seguidas novamente pela bacia oceânica até chegar no outro lado, nos outros continentes. Vocês vejam que também aqui pelo meio existem umas depressões, fossas que podem chegar a 11 quilômetros de profundidade, na junção de placas tectônicas e várias outras feições, mas a maior parte do oceano está aqui, nessas profundidades. É também interessante a gente pensar que a produção, como nós vamos ver, e que vocês vão ver nas aulas subsequentes,
e a diversidade de formas, é muito diferente conforme o local que a gente examina. Essa figura foi tirada de um livro do João Miguelot, né, um livro muito interessante, O Planeta Azul. Ele fez doutorado aqui no Oceanográfico também, e é professor hoje, muito, muito produtivo. Então, aqui nessa outra imagem, vocês veem, eu quero discutir algumas outras coisinhas. Então, aqui em cima da plataforma continental, da zona marinha, é o que a gente chama de zona nerítica. Depois da quebra da plataforma, vem a zona oceânica, certo? A região pelágica é aquela correspondente à água, à coluna d'água. Então, você tem os organismos que vivem na região pelágica, que são os organismos do plâncton e do nécton, e os do fundo, os do soalho, do chão, que é o domínio bentônico, e onde vivem os organismos bentônicos, certo? Aqui a região nerítica, ela é bastante importante. Você tem o contato do mar com a terra, né? E essa zona entre marés, o litoral, é aonde os limites da maré máxima e da maré baixa, o que fica descoberto, né, conforme as marés variam. E logo abaixo você tem a parte infralitoral, que é a que fica sempre submersa, e a supralitoral, que é que recebe apenas respingos e não chega, a não ser nas marés de grande ressaca, a ser coberta com água. E a zona oceânica, ela pode ser dividida em zona epipelágica, até 100 metros de profundidade, mesopelágica, até 1.000, batipelágica, 4.000, e a bissopelágica, de 4.000 para baixo, e as fossas, que são são regiões menos abundantes, né, mas que podem chegar até 11.000 metros de profundidade. E a vida se distribui por tudo, de acordo com as características de cada local. Agora, veja que a produção primária marinha, ela é feita principalmente pelos organismos do fitoplâncton que ficam flutuando na zona oceânica. Organismos que flutuam porque eles precisam de luz para viver. Então, organismos fotossintetizantes não crescem abaixo do que a gente chama de zona fótica, que vai até mais ou menos 100 metros de profundidade, um pouco mais, onde as águas são muito claras. Depois vem o que a gente chama de zona disfótica, que vai até uns 600 metros de profundidade, mas que são regiões onde a fotossíntese não ocorre porque tem muito pouca luz. E depois dessa profundidade, mesmo nos locais mais iluminados e mais claros, de água mais clara, não tem nenhuma luz. Então, já não tem mais fotossíntese. Então, vocês vejam que a produção primária, que é a base da cadeia trófica no oceano, no meio marinho, de forma geral, né, ela é limitada pela luz. E também uma outra coisa, quando você pensa na sua plantinha, no seu vaso de plantas, você sabe que você precisa colocar nutrientes, né, nitrogênio, fosfato, potássio, ferro, que você coloca adubo. E as plantas retiram esses nutrientes principalmente do solo, que é onde eles se concentram. E aqui, nessas regiões, o solo está bem longe. Então, um outro fator importante que limita a produção primária é a falta de nutrientes, porque as plantas gastam esses nutrientes. E para repor, nem sempre é muito fácil. Então, existem vários mecanismos que vocês vão ver, como a alça microbiana, por exemplo, que recicla os nutrientes aqui na própria in loco, e também outros mecanismos oceanográficos que fazem com que haja regiões onde os nutrientes possam ressurgir, tanto no mar aberto, mas também, principalmente nas zonas costeiras. Então, nesse sentido, vocês vejam que a zona costeira, essa zona da plataforma, ela normalmente é mais produtiva, é mais rica, normalmente. Aqui também tem algumas, como eu falei, porque existem mecanismos que fazem os nutrientes ressurgir. Mas, em geral, essa zona da plataforma é muito mais rica e muito mais abundante, né? Muito mais produtiva.
Por quê? Porque está mais perto das fontes de nutriente, tem contribuições de macroalgas, tem contribuição de vegetais superiores, dos manguezais, dos marismas. Os manguezais são muito importantes em várias regiões. A luz pode penetrar em toda a coluna d'água e pode crescer vegetais e seres fotossintetizantes no fundo, inclusive microscópicos que a gente chama de microfitobentos, e que podem contribuir muito com a produção. As marés, as ondas revolvem o fundo e trazem nutrientes para cima. Então, esta região ela é mais abundante em nutrientes. E isso faz com que ela normalmente seja mais produtiva, tá certo? Então, é aqui que ocorre a maior parte da pesca mundial. 80% da pesca mundial ocorre nessas regiões da plataforma, tanto porque é mais fácil de pescar, mas também porque tem mais peixe. Então, não é de se estranhar, né? Então, bem rapidinho, mas vocês vão ver isso com mais detalhes depois. E vejam, você tem nessas regiões costeiras, nos fundos que a gente chama de consolidados, né, em fundos rochosos, mesmo em zona entre marés, ou no infralitoral, seres fotossintetizantes, como as algas, né, grandes, e que ajudam muito, contribuem na produção primária. Então, como eu disse, a luz pode, inclusive, penetrar até o solo, onde crescem organismos fotossintetizantes, inclusive do microfitobentos, como eu falei para vocês. Então, e verdadeiras florestas de macroalgas podem crescer nessas regiões, florestas produtivas. Veja que coisa mais linda, uma floresta de macroalga, um mergulhador pelo meio, e aqui é riquíssimo, né? Na verdade, quando a gente fala rico em linguagem científica, significa diversidade, não abundância, né? Mas eu estou usando a palavra também no ponto de vista popular, né? Rico e de abundante. Mas a riqueza, na linguagem científica, é diversidade de espécies, né? Em princípio, assim. As regiões recifais também, né, nas regiões iluminadas e quentes do planeta, que são as mais produtivas do mundo e que estão ameaçadas hoje por causa das mudanças globais. Vocês vão ouvir um pouco sobre isso, mas as regiões recifais são muito, muito produtivas e muito diversificadas, aí sim, muito ricas, né, com uma riqueza muito grande de espécies, muito diversificada e muito produtiva. Às vezes, mais produtiva do que um campo de agricultura. São fantasticamente importantes para a vida dos oceanos e estão sofrendo uma séria ameaça. Então, como eu disse para vocês, os organismos que vivem na coluna d'água, vocês vão ver depois, nas diferentes aulas, o plâncton. São aqueles organismos que, mesmo que eles se locomovam, que eles tenham capacidade de se movimentar, eles não são capazes de vencer as forças das correntes, não são capazes de se distribuir ao seu bel prazer, sem que as correntes os transportem, né? Então, a distribuição deles está, até certo ponto, condicionada ao movimento das correntes marinhas e das massas d'água. Eles são divididos em várias categorias, vocês vão ver, inclusive, por exemplo, o vírus é chamado de virioplâncton, bactéria de bacterioplâncton, e ictioplâncton, os peixes. Agora, os mais comuns que a gente ouve falar são o fitoplâncton, né, que são os fotossintetizantes, e o zooplâncton. Dentro do fitoplâncton, você tem também uma variedade de organismos, desde os maiores e células grandes e que formam cadeias, assim como estas daqui, que vocês estão vendo aqui no canto. Vocês vão ver, eles são lindos. Vocês vão ter uma aula bem interessante sobre isso. Nas regiões costeiras, esses daqui são mais abundantes, como essas diatomáceas, esses organismos grandes, e na região de mar aberto são mais comuns o nanoplâncton, organismos menorzinhos, pequenos, do fitoplâncton. Eles são classificados também de acordo com o tamanho, né? E aqui o zooplâncton, que são os animais do plâncton, e inclui muitos grupos, como inclusive larvas de vários grupos. As larvas de peixe, os jovens de peixe, recebem o nome especial de ictioplâncton,
e tem larvas de muitos organismos, como aqui de molusco, de escrepédio, de crustáceo. São larvas que depois se desenvolvem e os adultos vão viver em outro lugar. Esses que vivem só uma fase da vida no zooplâncton são denominados de meroplâncton. E esses outros aqui, como os copépodes, que têm o ciclo de vida inteirinho no plâncton, são chamados de holoplâncton. Holo de total, né? Então, a vida inteira no plâncton, holoplâncton. E esses meroplâncton, esses ictioplâncton. E o plâncton é muito rico em espécies e de grupos diferentes de organismos, porque muitos têm as fases larvais e as fases dos jovens no plâncton. Primeiro porque lá é a fonte básica de alimento. E depois que é vantajoso para os organismos marinhos, porque, inclusive para aqueles que vivem fixos no chão ou enterrados, porque os juvenis são dispersados pelas correntes, então eles podem ocupar diferentes locais, né? Coisa que se eles se reproduzissem sempre no mesmo local, eles entupiriam aquele local e para sair dali ia ser difícil se eles não se locomovem, não é? Agora, tendo uma fase de vida no plâncton, a distribuição fica facilitada. O zooplâncton não são só organismos pequenininhos. Você está vendo aqui essa caravela portuguesa, que é um quinidário, uma colônia, e que tem tamanho grande. Então, vocês vão ver que elas são classificadas também de acordo com o tamanho, e vocês vão receber essas informações, certo? E bentos, os organismos bentônicos ou bênticos são aqueles que vivem associados ao fundo, ao chão, e tanto raso quanto fundo mesmo. Eu falo fundo, solo, desde a região supralitoral até as fossas abissais. Claro que também aqui você pode ter seres fotossintetizantes e os animais. Então você tem o fitobentos e os zoobentos. Aqui uma praia, acima da linha na maré, né, numa região onde só as marés altas atingem, e cheia de caranguejinhos que podem viver bastante tempo fora d'água, ou às vezes preferem até viver fora d'água, e vegetais superiores, do tipo de gramíneas, né? E você tem aqueles que vivem presos, como esses moluscos bivalves, né? E são os organismos que a gente chama sésseis, e esses, apesar de que estão paradinhos aqui, esses andam, né? São gastrópodos, que são organismos vágeis. E o fundo, quando ele é de rocha, quando ele é duro, a gente chama de fundo consolidado. Quando é de areia, silt, argila, mole, a gente chama de fundo inconsolidado. Então, aqui um fundo inconsolidado cheio de estrelas do mar, que são organismos vágeis, né? Eles andam, grandes predadoras e de vários ambientes, né? São importantes como predadoras. E aqui um fundo consolidado, uma foto tirada por um professor Paulo aqui do IOSP, um fundo consolidado e cheio de organismos sésseis, do grupo dos corais, que são fixos. Dentro desse ambiente também a gente distingue os que vivem na superfície, que são os da epifauna, e os que vivem enterrados, que a gente chama de infauna. Depois tem outras pequenas subdivisões também que vocês vão ver com mais detalhe. Esses da infauna ficam enterrados, você sabe que alguns moluscos chegam, como esses bivalves aqui, eles chegam a ter esses sifões, que é para troca de água, tanto para alimentação quanto para respiração, e eles estão a 2 metros de profundidade. Os sifões aparecem assim na superfície, né, para poderem respirar e se alimentar, e alguns peixes e invertebrados também comem a ponta do sifão, se alimentam dele, mas aí ele se contrai rapidamente, né? Só deixa tirar um pedacinho antes que ele note, e o organismo não morre, né? Ele se regenera, essa pontinha, então ele só perde a pontinha, mas fica ali enterrado e vivo. Eu acho uma vida meio esquisita, né? Meio sem graça, mas pelo menos eles estão bem seguros lá.
Então, aqui seria o fitobentos, né, os vegetais, que podem ser, como eu disse, também nas regiões costeiras, você tem vegetais superiores, algas, os manguezais, pradarias de gramíneas, marismas. Então, aqui o tubarão não é bentos, certo? É só as plantas. As macroalgas bentônicas, que são organismos do bentos, claro. E o nécton, são os que nadam livremente nos ambientes aquáticos, né, que têm força suficiente para se mover relativamente independente das correntes e das ondas. Então, a distribuição deles não está assim associada ao movimento do mar, mas sim a características físico-químicas e a outras, né, biológicas, ecológicas, mas não diretamente porque eles não conseguem vencer a força das correntes, porque eles são fortes o suficientes para nadar contra a corrente. Por isso que no nécton só tem animais, né? Não existe plantas nectônicas, principalmente vertebrados e alguns invertebrados. Então, entre os vertebrados, o que a gente chama, então, de peixes, né? Como eu falei, de uma forma mais ou menos genérica, eles têm formas muito variadas, existem cerca de 35 mil espécies de peixes, esse número está sempre mudando, porque sempre espécies novas estão sendo descritas, e cerca de 20 mil delas são marinhas, ou talvez um pouco mais, um pouco menos. Então, os peixes ósseos, que são muito abundantes, né, cerca de 20 mil espécies, eles são muito diversificados, é um grupo muito diverso, de diferentes formas e que ocupam diferentes hábitats. Muitos deles vivem em cardumes, vocês vão estudar um pouco mais a respeito deles, é um grupo muito interessante, e é o grupo mais abundante, né? Muitos peixes são carnívoros, e com diferentes hábitos alimentares, né? E alguns são filtradores, como sardinha, arenque, vocês estão vendo aqui, esses arenquezinhos aqui nadando de boca aberta, porque eles aproveitam para respirar e para filtrar o alimento. Ao mesmo tempo que eles filtram o plâncton, eles respiram. Então, nadando, eles já fazem duas coisas ao mesmo tempo e economizam energia, porque não precisam ficar abrindo e fechando a boca, né? Nadam com a boca aberta e pronto. Eles têm vários formatos, ocupam vários hábitats, né? São importantes na ecologia, nas transferências de energia. Muitos são nadadores muito velozes, com esse corpo hidrodinâmico, né, como o atum. Eles vejam que espetáculo, né, de forma, parece um torpedo, né? Então, ele é todo feito para nadar. O atum pode chegar a mais de 100 quilômetros por hora, nadando numa arrancada. Outros não são tão velozes, mas também são adaptados ao meio deles, como esse dragão do mar, muito interessante, né? É um tipo de um cavalo marinho, todo cheio de bandeirolas pelo corpo, porque eles vivem no meio das algas e se disfarçam no meio das algas. Aí os predadores que não gostam de salada olham para ele e falam: isso daqui não quero, e não come. Mas ele é bonitinho, né? Veja como tão diferente de um atum, né? Esse é a outra espécie de dragão marinho, que vivem principalmente em recifes de coral, na Austrália. E existe vida em todas as profundidades. Os peixes de regiões mais profundas, eles também têm características próprias, como boca grande para poder comer o que aparece, porque lá para baixo tem menos comida, né? Não tem produção, então a comida vem toda de cima. A produção tem que vir de alguma forma de cima, né? Ou das fontes hidrotermais onde existe quimiossíntese, mas que são regiões muito localizadas. Então, normalmente eles têm boca grande, o corpo não muito musculoso, que é para não gastar muita energia. Muitos, na superfície também, mas muitos organismos marinhos, principalmente das regiões mesopelágicas para baixo, têm fotóforos, que é para se reconhecer parceiro, para formar o que a gente chama contra-sombreamento, porque se ele estiver numa região que tem ainda um pouquinho de luz, ele fica com isso daqui aceso e se confunde com a luz que vem de cima. Então, corta a silhueta dele no meio da luzinha que vem de cima. Mas mesmo os que vivem em região sem luz,
tem esses fotóforos tanto para reconhecer parceiro como para atrair presa. Tá vendo esse aqui? Ele tem uma luzinha na ponta desse raio da nadadeira modificado que ele usa como isca. Ele atrai uma presa que vem olhar, xeretar o que é aquela luzinha, ele blup, abocanha ela. Aqui um camarãozinho que joga um jato de luz para confundir o predador, que vai para a luz e ele foge. Então, como lá tem pouco alimento, eles têm um estômago também bastante dilatável. E alguns são pequenos, mas tem alguns que são bem grandes, porque eles comem aquilo que vem, então eles são grandes para poder comer também coisa grande. Tem metabolismo baixo, vivem bastante tempo. Além dos peixes ósseos, você tem os peixes cartilaginosos, né, que são os que não têm esqueleto ósseo, têm esqueleto cartilaginoso, como os tubarões, as raias, as quimeras, e que estão entre os grandes predadores marinhos, né? Vocês vão ver. Dentro dos tubarões, também a gente tem a maior espécie de peixe vivente, que é o tubarão-baleia, e também o tubarão peregrino, que é bem grande também, que são planctófagos, filtram também com a boca aberta, tá vendo? Eles vão andando, nadando e filtrando aqui pelas fendas branquiais, né? Aqui eles têm uns rastros que filtram, uma espécie de uma rede que filtra o plâncton, e eles vivem de plâncton, nas regiões onde tem bastante produção. Tem que ter muito plâncton para sustentar tudo isso, né? E como eu disse, alguns invertebrados nectônicos, são poucos, mas você pode considerar que tem vários grupos de lulas nectônicas. Olha, elas têm, assim, o formato bem hidrodinâmico também, né, e nadam muito bem. Né? E aí vocês têm hoje, que não são tão abundantes, mas são muito importantes, os tetrápodas, os que são de origem mais recente, assim, de origem terrestre, né, que 4 membros, e que vários se modificaram muito para a vida aquática. Então, dentre os saurópsidas atuais, os Archosaura, que são os crocodilos e aves, os Archosaura crocodilos, a gente tem duas espécies, e que são grandes. Então, hoje só tem essas duas, e elas dependem muito da terra, na verdade. Elas usam as regiões costeiras e as regiões salobras, mas dificilmente elas se aventuram para o mar alto, apesar de que já são encontradas, mas eles vivem mais próximos à costa e dependem muito da terra para viver. Mas são enormes, são gigantescos, né? E entre as aves, que são os parentes mais próximos, né? Os Archosaura aves, nós temos várias espécies, e umas 300 que dependem da água, muitas litorâneas e outras oceânicas que vivem mais para mar aberto, e algumas, como os pinguins, são tipicamente aquáticas, né? Não voam mais, tem as asas modificadas em nadadeira, em aletas, os pés palmados, e são muito velozes em água, e não são muito ágeis em terra, mas todas as aves dependem da terra, porque elas nidificam, elas têm ovos que não podem ser postos dentro da água, então elas têm que vir para a terra para se reproduzir. Então, aqui, um petrel, né, que também pode passar muito tempo em mar aberto, menos com cara de marinho do que um pinguim, né, mas ele é uma ave marinha e tem que vir em terra para se reproduzir. Bonitinho, né? Um outro grupo também dos Lepidosauria, a Squamata, que são os iguanas marinhos, né, que também dependem da terra, eles não podem ficar muito tempo dentro d'água porque eles perdem calor e acabam ficando com o metabolismo muito baixo. Então, eles têm que vir para a terra para tomar sol. Olha que bonitinho, tomando solzinho. Serpentes marinhas, algumas delas muito venenosas, porque elas têm que fulminar a presa, porque senão a presa escapa e ela não vai sair correndo atrás dela nadando, né? Então, muitas delas são muito, muito venenosas, e existem só no Pacífico, não tem aqui no Atlântico, só no Indo-Pacífico, no Atlântico elas não existem. São umas 60 espécies, muitas delas se reproduzem dentro da água, elas não saem da água também, mas tem algumas espécies que colocam ovos em cavernas, em regiões costeiras, mas elas, a maioria, não sai da água, são cerca de 60 espécies. As tartarugas marinhas
que são os Sauropsidas testudineus. Tem 7 espécies, 5 das quais ocorrem no Brasil e desovam aqui nas regiões brasileiras também. E só tem 7 espécies hoje, coisa que tinha bem mais desses Sauropsidas no passado, né? Aqui um pessoal do Grupo Tamar, do projeto Medindo as Tartarugas, que é nessa época de desova, quando elas saem da água para desovar, que elas são mais acessíveis, né? E também precisam sair para desovar. Dentro dos mamíferos marinhos, os cetáceos são muito adaptados à vida aquática, à vida marinha, se reproduzem, fazem tudo dentro d'água e já tem essa cara de peixe, principalmente as crianças acham que baleia é peixe, né? Então, esses mamíferos marinhos, os cetáceos, são divididos em 2 grupos, os misticete, que são os de barbatana, que são as baleias de barbatana e que são filtradoras, né? Elas filtram através das barbatanas, vocês vão ver também, principalmente crio, nas regiões do Ártico e da Antártica, peixes pequenos, mas não são predadoras de grandes animais, né? E são 15 espécies dos misticete. Aqui estão as barbatanas, que são presas à maxila, formam esta rede, onde o alimento é filtrado, elas passam a língua aqui e engolem o alimento depois de que ele é filtrado. Os cetáceos odontocete, que são os predadores com dentes, são 73 espécies, mais ou menos, então eles possuem dentes no arco mandibular. Aqui golfinhos, que também do grupo dos odontocetos. O grupo dos pinípedes, que são divididos em 3 famílias, essa que é o Otariide, que são os lobos marinhos, leões marinhos, são 15 espécies, eles têm orelhinha, que distingue dos outros, das focas, então eles têm uma orelhinha assim, um pavilhão auditivo, né, externo, e as patas se voltam para frente, então eles ficam mais nessa postura mais levantada, e são capazes de caminhar em terra com mais agilidade. Então, são cerca de 15 espécies. As focas da família Phocidae, Pinnipede Phocidae, são 18 espécies, mas ela tem as patas assim, as traseiras para trás. Então, em terra, elas só caminham se arrastando. Né? Mas elas são ágeis dentro d'água, mas fora da água, não. Esses têm que vir para a terra para se reproduzir, não se reproduzem na água como cetáceos. Aqui um elefante marinho, 2 machos brigando, eles formam haréns de até 100 fêmeas, e aí os machos brigam pelo harém e passam o tempo todo brigando. Aqui uma foto tirada pela nossa amiga Fernanda Imperatriz Colabono, que fez doutorado também no IO. Que linda, né? E as morsas. Só tem uma espécie no hemisfério norte, não tem no hemisfério sul, e também é da família Odobenidae e pertence ao grupo dos pinípedes. Ela usa essas presas aqui, esses dentes, ela usa para se apoiar no gelo e sair da água. É mais para isso que ela usa isto aqui. Antigamente achava que ela usava para cavar o fundo e se alimentar, mas parece que não. Elas usam principalmente para sair de dentro da água. O outro grupo são dos tetrápodos marinhos, são Sirenia, os peixe-boi, que tem 3 espécies. Os Sirenia são vegetarianos e eles têm a nadadeira assim em forma arredondada, tá vendo? Assim, arredondada. Bonitinho, né? Esses também se reproduzem em água, não saem da água. Também tem essa cara meio de peixe, meio de sereia. Por isso o nome Sirenia. E os dugongo, que tem a nadadeira assim, nesse formato de abano, assim, de cauda de baleia, assim, truncadinha. Só tem uma espécie. As lontras marinhas, que também são consideradas mamíferos marinhos, elas vivem bastante fora d'água também, não podem passar o tempo todo dentro d'água. Olha que bonitinhas. Uma espécie de urso, que é o urso polar, que está muito ameaçado, que ele vive nas banquisas de gelo. Então, é o gelo marinho. Como esse gelo está derretendo,
ele está perdendo o habitat. Então, ele não fica o tempo todo dentro d'água. Ele fica bem, ele nada bem, né? Mas ele fica principalmente em cima da banquisa, mas em cima do mar. Então, acho que é por isso que ele é considerado marinho totalmente, mas ele vive mais assim em cima da banquisa e caça a foca pelos buracos que elas fazem para respirar. Quando a foca sai para respirar, eles capturam a foca. Também tem gente que invade as praias, mesmo em épocas de pandemia, sobretudo no verão. Olha quanto! Né? Tem bastante gente. Aqui umas fotos bonitas para vocês verem o que é a bioluminescência, que tem um professor também, no IOC, que trabalha com bioluminescência. A bioluminescência é muito importante porque ela tem várias aplicações industriais. Se informem sobre o assunto, tem muitas aplicações. Então, o que eu queria falar era isso, né? Mais para introduzir os termos, mostrar que no oceano a produção é variada, depende de vários fatores, e a distribuição também vai depender de vários fatores, e os principais grupos que ocorrem dos domínios planctônico, bentônico e nectônico, tá certo? Então, muito obrigado e até breve.